Há 1000 anos, Nahiri lançou-se através do caos das eternidades cegas, o espaço entre os mundos. Ela dormira por muito tempo em seu casulo de pedra e muitas coisas haviam escapado de sua vigilância. Mas ela havia corrigido a pior delas, reforçando os grilhões que mantinham presos os seus prisioneiros e enviando os seus servos para a destruição. Agora, o seu próprio mundo estava a salvo, pelo menos por enquanto, e era o momento de ela se reencontrar com um velho amigo para restaurar algo menos tangível. Enquanto caminhava, ela sentiu a presença dele. A amizade deles era antiga, mas Sorin Markov havia sido o seu primeiro aliado e ela o reconheceria em qualquer lugar. Ela seguiu deformando a parede de um mundo desconhecido, até chegar a um desfiladeiro com vista para um mar escuro e agitado, com uma grande e misteriosa lua prateada que se erguia acima da água. Ela nunca havia estado lá antes, mas havia ouvido as histórias de Sorin sobre este plano sombrio e perigoso, exatamente como ele. Ela sabia que podia contar com Sorin para defender Zendikar, assim como ele poderia contar com ela para defender Innistrad. Mas o seu amigo não estava lá. No lugar onde havia sentido a sua presença, estava somente um gigantesco monumento de prata. Nahiri começou a circular o monólito de prata e a estudá-lo com sua litomancia, mas não pôde descobrir nada sobre ele, exceto a sua semelhança com os Edrons de Zendikar. Então, enquanto ela gastava o seu tempo tentando decifrar o monólito, o vampiro apareceu. Ela olhou para Sorin, ele estava exatamente como ela se lembrava dele, e então sorriu. Nahiri disse a Sorin que temia por sua vida, pois ele não havia ido ao seu encontro quando ela ativou o olho de Ugin na iminência da libertação dos Eldrazi. Mas ela havia conseguido prendê-los novamente e havia chegado até ali somente para ver se Sorin estava bem e vivo. Mas Sorin estava bem e Nahiri questionou o fato de ele não ter respondido ao seu chamado. Sorin respondeu, sem dar muita importância, que o sinal não havia chegado a ele. O vampiro também disse que, assim como ela precisava proteger Zendikar, ele precisava proteger Innistrad. Ele então tocou o monumento de prata e disse que aquilo era metade do que ele havia feito para proteger o seu plano. O monumento era sua prisão, a Câmara Infernal. Ele então disse também que talvez o sinal do olho de Ugin não tivesse sido capaz de atravessar a magia que protegia o seu plano. Nahiri conhecia Sorin desde o momento em que ele a encontrou, logo após a sua centelha de Planeswalker se acender, e havia se tornado seu mentor. Ela disse a Sorin que ele a havia abandonado no momento em que ela mais precisou, mas o vampiro somente disse que estava tomando as medidas necessárias para proteger o seu plano. A indiferença do vampiro causou indignação em Nahiri. Eles haviam feito um acordo há milênios atrás, onde Nahiri manteria os Eldrazi presos em seu plano e os outros 2 Planeswalkers poderiam ser contatados em caso de os monstros ameaçarem se libertar de sua prisão. Ela havia ficado como uma vigia por 5.000 anos, assistindo as eras passarem de seu casulo de pedra. Porém, quando as proles dos Eldrazi começaram a invadir o seu mundo, ela soou o alarme, mas nem o dragão Ugin e nem o seu mentor e amigo Sorin vieram ao seu encontro. Nahiri teve de lidar com a crise sozinha, com um grande custo para o seu mundo, e, após isto, ela saiu em busca de Sorin, temendo pela existência dele, somente para chegar até lá e descobrir que ele havia isolado o seu mundo de influências externas. Ele havia dado as costas para ela, e, mesmo agora, parecia não se importar. Diante disso, a fúria de Nahiri se acende e ela entra em sintonia com o solo. A paciência dela havia se extinguido durante a sua longa vigília e agora ela iria provar a Sorin que o tempo em que ela era sua aluna havia terminado. A litomante invocou uma coluna de pedra que a elevou acima de Sorin e uma cortina de pedras afiadas
que circularam a eles dois, mas Sorin, diante desta ameaça, apenas disse que não se responsabilizaria pelo que viesse a acontecer. Com o último resquício de amizade que sentia por Sorin desaparecendo, Nahiri atacou. O próprio terreno era sua arma e ela fez uma investida contra ele. Mas Sorin lançou uma magia de morte que a acertou diretamente no peito, derrubando-a. Aproveitando-se da queda de Nahiri, o vampiro saltou em sua direção com os dentes à mostra e a espada em punho para atacá-la. Porém, antes que isso acontecesse, ela conseguiu o prender em uma coluna de pedra. Enquanto Sorin destruía a coluna que o prendia com seu poder, Nahiri começou a pensar se o vampiro não havia a usado este tempo todo. Ela então o atacou novamente com dardos de pedra. Sorin conseguiu anular a maioria deles, mas 3 atravessaram o seu corpo. Os olhos de Sorin então brilharam em branco e um peso caiu sobre os ombros de Nahiri, forçando-a a ficar de joelhos. Ela olhou para cima e viu que Sorin havia convocado um feixe de luar pesado como uma pedra, mas sem substância, para prendê-la. Nahiri então percebeu que havia algo de estranho com aquela lua. Ela era feita de prata, assim como a Câmara Infernal. Enquanto mantinha a Litomante presa, Sorin a avisou para que fosse embora para casa, mas Nahiri conseguiu escapar da armadilha afundando a si própria dentro da terra. E, enquanto pensava em como poderia resolver a situação, ela preparou mais um ataque. Nahiri emergiu da terra, trazendo consigo mais uma enorme quantidade de pedras afiadas que a cercaram. Ela não desejava machucar Sorin, apenas queria que a relação entre eles fosse como era antes. Mas agora, ela precisava ganhar o respeito de Sorin e a única maneira para que isto acontecesse seria se ela o vencesse nesta batalha. Nahiri subiu em um pilar de pedra, tomou para si uma espada de dentro da rocha e exigiu que o vampiro retornasse com ela para Zendikar, para garantir que os Eldrazi estivessem devidamente presos. Ela marchou em direção a Sorin e percebeu que ele estava apoiado em sua espada e por um momento ela se questionou de quanto o vampiro havia colocado de sua essência na Câmara Infernal, que agora radiava com ela. Sorin cuspiu em sinal de desdém, então uma luz mais brilhante que a lua surgiu. Nahiri olhou em direção à luz e vislumbrou uma figura alada portando uma lança que era a origem do brilho. Esta figura chocou-se contra ela de forma tão violenta que as duas foram ao chão, deixando um sulco profundo na terra. Enquanto se levantava, Nahiri pôde ver o que a havia atingido. Um imponente anjo com pele alva e cabelos brancos, mas com olhos escuros e sem expressão. Antes que Nahiri pudesse pensar no que fazer, as pontas da lança do anjo brilharam de tal maneira que a ofuscaram. A Litomante protegeu-se novamente no interior da terra, sentindo o impacto das pontas da lança sendo cravadas no lugar de onde ela havia acabado de fugir. Sem perder tempo, Nahiri elevou-se da terra em uma explosão de estilhaços, e sem dar tempo de reação ao anjo que protegia-se, o atacou com a sua espada de maneira implacável, mal dando tempo ao anjo para reagir. O anjo era poderoso e tentou revidar, mas Nahiri conseguiu sobrepujar as tentativas do anjo de atacá-la, e, por fim, lançou um poderoso golpe de sua espada. No entanto, o golpe de Nahiri foi parado pela espada de Sorin, que havia se colocado entre ela e o anjo, dizendo que aquilo já era o bastante. Nahiri, confusa, questionou Sorin sobre quem era aquele anjo que estava atrás dele, mas Sorin apenas respondeu que o anjo era a outra metade, e, com um gesto incrivelmente rápido, ele colocou a ponta de sua espada na garganta de Nahiri e a desarmou. O anjo também preparou-se para atacar a Litomante mais uma vez, mas, com um gesto do vampiro, ele parou. Sorin disse a Nahiri que não queria fazer aquilo, e então um feixe de luz profana saiu de sua espada e atingiu Nahiri, lançando-a contra a Câmara Infernal.
Fios de prata começaram a puxá-la para dentro da câmara, enquanto ela lutava para se libertar e amaldiçoava o vampiro, dizendo que havia confiado nele. Mas Sorin respondeu dizendo que nunca havia pedido a confiança dela, somente a sua obediência. E, diante disso, Nahiri foi tomada pela câmara e ela desapareceu em uma escuridão vasta e total. Nahiri caía em meio à mais completa escuridão. Não havia nenhuma sensação além de uma queda eterna. Ela tentou sair de lá com os seus poderes de Planeswalker, mas isto estava fora de seu alcance. Para ela, Sorin deveria pagar por este ato de traição. Ela o considerava um amigo, mas agora ela via o que ele realmente era, um monstro. Nahiri meditou e constatou que Sorin não era um tolo e certamente viria libertá-la quando precisasse dela, ou quando ele achasse que ela tivesse aprendido a lição. Mas ele não veio, e ela então começou a pensar que nunca deveria ter saído de Zendikar. O tempo passou e o isolamento e a solidão começaram a roer as bordas de sua sanidade. No início, a sua sede de vingança contra Sorin foi o que a manteve sã. Porém, quando isto não era mais o suficiente, as suas memórias de Zendikar, o seu mundo, se tornaram a sua luz em meio à escuridão. E assim continuou até que ela sentiu que já não estava mais sozinha na escuridão. À distância, ela podia ouvir lamentos distantes e o bater de asas de couro. Com o passar do tempo, a Câmara Infernal foi sendo povoada e Nahiri finalmente entendeu seu propósito. Sorin havia criado a Câmara como um grande poço no qual ele poderia lançar qualquer ameaça à sua preciosa Innistrad. E estas ameaças eram demônios e horrores. Nahiri lembrou-se da outra metade, o anjo, e, embora não soubesse como o anjo obedecia a Sorin, ela sabia que o anjo era o responsável por lançar aquelas criaturas ali. Nahiri tinha voltado a pensar em Zendikar quando algo lhe chamou a atenção, algo mais substancial que os demônios em lamentação. Ela então viu 2 pequenos sóis se acenderem e ouviu o farfalhar de penas. A luz se aproximou, permitindo que Nahiri pudesse enxergar pela primeira vez em séculos. Era o anjo de Sorin, que lutava para se mover em meio ao nada, enquanto era atacado pelos demônios que buscavam a sua única oportunidade de vingança. O anjo aproximou-se de Nahiri até estar ao lado dela, e foi somente olhando nos olhos dele que Nahiri foi capaz de compreender. O anjo era uma criação de Sorin, assim como a Câmara Infernal. Nahiri e o anjo ficaram frente a frente, encarando-se por um tempo incontável, sem pronunciarem uma palavra. Até que houve luz. Luz real, como se o vazio ao redor rachasse e então ela estava livre. Nahiri caiu de joelhos sobre uma superfície. Sua queda eterna finalmente havia acabado. Seus olhos rejeitavam a luz e ela não conseguia distinguir uma imensidão de barulhos. Aos poucos, ela foi aguçando seus sentidos e começou a enxergar, a ouvir e a sentir o chão sob seus pés. Ela encontrou-se em meio a uma multidão, gritando e correndo por toda parte, inúmeros incêndios, cadáveres andando, e acima de todo este caos estava o anjo de Sorin, elevando-se em um feixe de luz branca com uma chuva de cacos de prata. Nahiri sentiu suas mãos estranhas e, parando para examinar o seu corpo, viu que as suas mãos sangravam. Ela desejou que as suas feridas se curassem, mas isso não aconteceu. Seu corpo já não era uma extensão de sua vontade, mas sim de carne e osso. Nahiri sentiu em si a mortalidade. Ela precisava partir imediatamente daquele plano antes que Sorin a encontrasse, mas isso se ela ainda fosse uma Planeswalker. Ela então tentou atravessar as paredes do mundo, mas o que antes parecia uma tarefa tão simples, agora, com os seus poderes tremendamente enfraquecidos, seria uma tarefa que levaria muita vontade e tempo para superar. Mas não foi assim. Ela empurrou as barreiras da maneira como ela sempre havia feito e percebeu que o problema não era sua força, mas sim as paredes que estavam maiores e mais espessas.
A ligação daquele lugar com as eternidades cegas havia diminuído, e ela percebeu que a forma do universo havia mudado durante todo aquele tempo em que ela havia ficado presa. Mas ela ainda era uma Planeswalker. Com esforço, ela lançou-se através das eternidades em busca do único lugar em que ela esperava estar. E então, seus pés encontraram a terra rochosa de Zendikar, a sua casa. Ela estava em Akon e reconheceu o que deveria ter sido o olho de Ugin. Mas o olho agora era uma ruína e campos de escombros espalhavam-se ao redor dela. A matriz Edron e a câmara, tudo havia simplesmente sumido. Os 3 titãs Eldrazi haviam escapado enquanto ela definhava na prisão de Sorin. Todo seu árduo trabalho de eras havia sido perdido. Nahiri cerrou os seus punhos e começou a procurar pelos titãs. Ela estendeu os seus sentidos através das pedras até que sentiu os passos leves e ágeis do seu povo Kor. Ela se deslocou em busca deles até que encontrou uma sentinela. Após sinalizar para a sentinela que também era uma Kor, Nahiri foi cercada por uma dúzia de Kors com semblantes abatidos. O grupo curou as feridas no corpo de Nahiri, mas a Planeswalker permaneceu em silêncio durante todo o processo. Ela não sabia se eles ainda se lembravam dela, da profeta Nahiri, cuja estátua ela vira antes de seu tempo de estadia na Câmara Infernal. O grupo então conta para Nahiri que 3 enormes monstruosidades haviam surgido das terras de Akon e, por onde passaram, nada restava. Além disso, eles haviam espalhado sua prole por toda a parte e a última informação que tinha era que os titãs haviam rumado para o continente de Bala Ged. Nahiri despediu-se de seus companheiros Kor e afundou nas pedras sob seus pés. Durante a sua trajetória para Bala Ged, por toda a parte havia sinais dos Eldrazi e de sua devastação. Quando ela chegou a Bala Ged, ela viu que o que uma vez fora uma floresta exuberante, agora não passava de uma extensão infinita de poeira, um lugar mais sem vida do que qualquer deserto. Enquanto Nahiri olhava para a paisagem desolada, o chão tremeu sob os seus pés, mas ela não podia sentir a origem dos tremores. Nahiri virou-se e então pôde ver, no horizonte, um ser enorme e horrível, que ela havia visto somente 2 vezes, uma vez em um mundo destruído pelos Eldrazi e outra vez quando ela havia aprisionado ele e seus irmãos em Zendikar. Ele era o Devorador, aquele que Ugin chamava de Ulamog. Nahiri caiu de joelhos e apertou as suas mãos contra a poeira sem vida. Se aquelas criaturas estavam soltas em seu mundo, se o que havia acontecido ali poderia acontecer em todos os lugares, se ela possuía agora somente um fragmento de seu poder e uma rede de Edrons abandonada há séculos, então Zendikar estava morta. Não havia salvação. Nahiri fechou os seus olhos e viu Zendikar como havia sido um dia. E, enquanto lágrimas de raiva escorriam de seus olhos, ela jurou sobre as cinzas de seu mundo que, assim como Zendikar havia sangrado, assim sangraria Innistrad. E assim como ela havia chorado, assim Sorin Markov choraria. Ela olhou mais uma vez para o titã no horizonte que se movia como um desastre natural e então levantou-se. Ela tinha muito trabalho a fazer. Nahiri havia trabalhado arduamente por muito tempo. Ela mantivera a promessa que havia sido feita na poeira do que um dia havia sido Bala Ged. Desde que deixara Zendikar, ela havia trabalhado arduamente, executando as magias mais poderosas, as quais ela jamais ousara exercer antes. Mas tudo havia sido muito mais difícil do que ela se lembrava. Mas ela trabalhou sem reclamar, sem vacilar, sem descansar. E, naquele momento, ela finalmente veria a recompensa por todo o seu trabalho. A última barreira de Innistrad havia caído, e com ela, o último resquício de proteção do plano. Innistrad estava vulnerável agora, mas a batalha não havia terminado. Ela estava apenas começando. Nahiri começou a usar o seu poder, e o chão sob os seus pés começou a se mover.
Innistrad começou a pulsar com tremores que pulsavam através da noite. Então, ela gritou e a chamou, a invocou para Innistrad. Nahiri sentiu a sua presença, ela havia chegado. A litomante correu para a beira de um penhasco e olhou para a água, para o templo que havia construído para o deus. Ela já não estava vazia. Lágrimas brotaram dos cantos dos olhos de Nahiri, mas ela as limpou. Este não era o seu momento para chorar, era o de Sorin. Então, a forma sob a água cresceu e agitou as ondas, até que a superfície ameaçou romper-se. Finalmente havia chegado a hora. Uma onda de loucura e terror abateu-se sobre Innistrad, e se não bastasse, depois disso, os habitantes do plano começaram a sofrer mutações em seus corpos. Era tempo de orar em Innistrad. Horrores surgiram com seus tentáculos e braços grossos e decrépitos. Os cátaros vieram em favor da população. Mas, embora os habitantes de Innistrad orassem por seu anjo protetor Avacyn, agora não havia resposta. A única resposta que eles tiveram veio dos anjos que restavam, anunciando que Avacyn se fora, mas que ela estava lá agora. Ela estava se erguendo. O templo dela estava arrodeado pelas seitas de seus adoradores, que clamavam pelo seu nome, pelo seu poder, pela sua vinda. E, em meio ao coro de vozes que clamavam, ela aos poucos foi erguendo-se da água, como uma gigantesca coluna de pedra, caindo sobre si, desintegrando-se e crescendo ao mesmo tempo, como o próprio caos em movimento. Enraku havia chegado. Através do poder dela, tudo se tornou distorcido e horrível. Árvores, vegetação, plantas, animais, criaturas, homens, nada estava fora do alcance do seu poder, a ponto de que não era mais possível reconhecer as suas formas originais. Formas humanas irreconhecíveis. Eles haviam todos se rendido aos chamados dela. Nos céus de Innistrad, mesmo 2 dos mais poderosos anjos protetores que restavam sucumbiram ao poder dela. Bruna e Gisela haviam visto a luz e o poder de Enraku, uma verdade que elas abraçaram e nunca mais abririam mão. Bruna e Gisela não existiam mais como individuais. Agora elas eram um com Enraku. Brisela, o glorioso anjo de Enraku, começou então a guiar a todos que estavam abaixo e que seguiam a sua forma radiante. O anjo trazia a verdadeira luz, uma luz que iria banir a escuridão e que em breve iria iluminar cada canto do mundo. Em breve, tudo seria dela. Mesmo Jace, o telepata, estava suscetível às influências de Enraku em sua mente. Mas, graças aos ensinamentos de Tamiyo, ele se tornou capaz de combater o toque enlouquecedor de Enraku. Ele e a Soratami de Kamigawa trilhavam um caminho até o que ela havia chamado de o ponto de Nexus. Enquanto caminhavam, Jace se questionava se deveria convocar os seus amigos, as sentinelas, para ajudá-los. Ele lembrara que Gideon havia pedido que ele o informasse caso tivesse alguma notícia sobre Enraku, e ele agora sabia exatamente onde ela estava. Foi quando Tamiyo, que seguia na frente, parou na praia e estendeu a sua lanterna mágica que iluminava adiante. Então, o mago pôde ver pela primeira vez ela, a Titã Enraku. Ela era maior e mais poderosa do que os outros titãs. No curto período de sua permanência em Innistrad, ela havia influenciado o mundo de tal maneira que agora quase tudo pertencia a ela. Os humanos, os animais, os monstros, as plantas, as algas. Tudo que era vivo se deformava e se arrastava para que pudesse estar mais próximo a ela. Enquanto Tamiyo, em sua serenidade, estudava a Titã Eldrazi, Jace sentiu mais uma vez a influência de Enraku em sua mente e lutou contra ela. Uma vez que seus amigos estivessem ali, ele teria de proteger não somente a sua, mas a mente deles também. E, por isso, ele deveria fortalecer a sua mente. Jace então disse a Tamiyo que precisava partir,
ele iria buscar ajuda. A ajuda de 3 poderosos Planeswalkers, que junto com ele haviam destruído 2 titãs Eldrazi como em Haku. Tamil ficou maravilhada com as palavras de Jace e protegeu a mente do mago para que ele pudesse partir de Innistrad rumo a Zendikar. Então, todo o terror de Innistrad deu lugar aos rostos sorridentes dos seus amigos.